Olá, queridos amigos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para darmos início a essa nova série de estudos que tem como tema Jesus, o Restaurador da Vida. Se por algum acaso você ainda não possui esse material, nesse momento está aparecendo o número de telefone e também o link para você poder baixar o material, a guia de estudo em PDF. O tema de hoje tem como título Jesus e as Escrituras Sagradas. E para darmos início, vamos fechar os nossos olhos e vamos falarmos com Deus. Querido Pai, hoje estamos começando uma nova série de estudos e queremos pedir que Teu Santo Espírito seja o nosso professor, o nosso mestre, que Ele fale não apenas às nossas mentes, mas também aos nossos corações. E suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, a maneira de introdução, eu queria falar com vocês sobre a importância de a gente procurarmos a verdade, especialmente nesses tempos confusos que a gente está vivendo. Me lembro, algum tempo atrás, que eu vi o caso de um pastor americano. Ele liderava uma igreja muito grande, com milhares de membros. E o sucesso dele estava basicamente pela maneira como que ele atuava ou agia dentro da sua congregação. Quando as pessoas iam lá, ele dizia que o Espírito Santo falava para ele e ele falava para as pessoas aquilo que o Espírito Santo lhe revelava. Então, quando uma pessoa chegava, por exemplo, ele dizia assim: Maria, você que veio aqui sozinha nessa noite, o Espírito Santo me falou que você cometeu pecado de adultério. E se você está sofrendo por causa disso, olha, você tem que fazer isso, aquilo, ou você tem que pagar tanto para você ser perdoado. E ele assim falava a vida das pessoas e por nome. Você é fulano tal que veio nessa noite com seu pai, com a sua mãe. O Espírito Santo está me mostrando nessa noite que você tem que fazer isso, aquilo. E isso deu um sucesso. A igreja dele cresceu, ele tinha programas que liderava na TV, enfim. Até que, em certa oportunidade, um grupo de jornalistas ficaram muito curiosos com aquilo que acontecia. Como é que esse pastor sabia a vida das pessoas? Será que de fato o Espírito Santo lhe revelava? Então eles decidiram fazer uma investigação. Eles foram lá nessa igreja e descobriram o grande engano. O que acontecia? Na hora que as pessoas entravam na igreja, ali estavam aí algumas pessoas recepcionistas, que faziam assim o cadastro e faziam algumas perguntas. Havia algumas fichas que as pessoas preenchiam. E nessas perguntas, assim, eram perguntas onde a pessoa colocava o nome e alguns dados importantes. Depois as pessoas deixarem esses dados então ali, a esposa daquele pastor ia lá e rapidamente selecionava alguns desses papéis, desses documentos ali. E depois ela falava para o marido. O marido estava lá na frente pregando, mas ele tinha aqui um pequeno fone de ouvido que ninguém podia enxergar. E a mulher falava para ele através desse fone de ouvido e dizia: olha, tem uma mulher chamada aqui Maria, olha, ela disse que aqui está arrependida porque cometeu adultério. Então ele falava: tem uma Maria, você Maria que veio aqui, enfim. Então, eles descobriram que tudo isso era apenas um engano. E você vê que esse tipo de coisas é muito comum acontecer. A gente vê que esse mundo, especialmente dentro do aspecto religioso, existe muito engano, muita mentira. E a gente se pergunta, né? Aonde realmente vamos encontrar a verdade? Aonde podemos ir? O que podemos fazer para de fato encontrarmos a verdade que tanto buscamos? Jesus, em certa oportunidade, disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Nós precisamos conhecê-lo. Mas também Jesus disse que a sua palavra é a verdade. Então, a partir de hoje, vamos conhecer mais sobre essa maravilhosa verdade que nos foi revelada a nós, a Santa Escritura. E no seu material que você tem, na sua guia de estudo, tem algumas perguntas importantes. A primeira delas diz assim: leia Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, porque ali apresenta a história de um homem, aliás, um eunuco, que ele teve um encontro especial com Jesus. Então vamos rapidamente ler essa história, para que através dessa história a gente possamos responder as perguntas que estão no nosso material. Abra, por favor, aí sua Bíblia,
no livro de Atos. Vamos ler aqui o capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 26. Aí tem como título Felipe e o eunuco. Diz assim: Um anjo do Senhor falou a Felipe e disse assim: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Então disse que Felipe se levantou e foi do jeito que o Senhor lhe ordenou. E eis que um etíope, eunuco, que era um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera, disse aqui, adorar em Jerusalém. E ele estava voltando, assentado no seu carro. Vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Felipe: Aproxima-te, desce e acompanha-o. Então diz que, correndo Felipe, ouviu que aquele eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías e lhe fez uma pergunta. E a pergunta foi: compreendes aquilo que você lê? E ele lhe respondeu e lhe disse: mas como poderei entender se alguém não me explica? E convidou que Felipe subisse e se assentasse junto com ele. Ora, a passagem que ele estava lendo era esse: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. E no versículo 34 diz assim: então o eunuco lhe disse a Felipe: peço-te que me expliques, de quem que está falando o profeta Isaías? Fala de si mesmo ou está falando de outra pessoa? Então havia um eunuco que ele queria conhecer a verdade. Ele, mesmo não sendo israelita, mas ele foi a Jerusalém conhecer mais de Deus, chegou até o templo, e naquela época não havia a Bíblia do jeito que nós temos aqui. A Bíblia se encontrava apenas algumas porções do Antigo Testamento, especialmente, né? Porque o Novo estava em processo de escritura. Então, assim, havia algumas porções do Antigo Testamento que as pessoas compravam, às vezes alguns capítulos ou apenas alguns livros, e era muito caro e muito difícil de achar. Então, esse eunuco foi lá em Jerusalém e comprou só o livro de Isaías. Só que quando ele está voltando para sua casa, ele está voltando estudando, quer descobrir a verdade, quer saber qual é a vontade de Deus, mas ele não entendia. Por mais que ele lia e lia e lia, não compreendia. Alguma vez você já se sentiu assim? Você abre a Bíblia e tenta ler, tenta estudar, lê e parece que não entende. E pegando essa linha, tem algumas pessoas que dizem assim: quando você esteja cansado e mas não consegue dormir, pega a Bíblia. Assim que você começar a ler, você vai dormir. E tem muitos que fazem isso. Por quê? As pessoas começam a ler e ler, parece que não entende. Isso dá um cansaço na mente e as pessoas dormem. Então, assim, a história que nos mostra que esse eunuco, ele queria saber a verdade, mas não podia entender as Escrituras. Mas Deus, conhecendo a sinceridade de seu coração, enviou a Felipe para que o Felipe lhe ensinasse, lhe explicasse as grandes verdades que estavam contidas na sua palavra. Por isso Felipe lhe perguntou: você entende aquilo que você lê? E o eunuco disse: olha, como que eu vou entender se alguém não me explica? Eu quero saber a verdade, mas eu preciso de alguém que me explique. E diz que Felipe lhe explicou. E mais para frente, se você continua lendo a história, diz que o eunuco aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador e foi batizado nas águas. Então, o que isso nos ensina? Ninguém nasce sabendo todas as Escrituras. Mas nós, para entendermos, precisamos que alguém mais experiente, alguém que está já há um bom tempo na jornada do caminho espiritual, venha e nos ensine, nos explique as verdades que estão contidas nas Escrituras. E é isso que nós queremos fazer nessa série de estudos. Queremos compartilhar com vocês muitas dessas verdades que estão aqui na Palavra de Deus, para que você, através da sua Bíblia, você confira e veja que isso é a vontade de Deus. Todos nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos explique. No passado, teve alguém que se sentou comigo, me ensinou essas verdades na Palavra de Deus, e hoje eu quero compartilhar também com vocês. Amém? Então, dito isso, temos a primeira pergunta, que diz assim:
qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? E a resposta está aqui em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ou seja, por que os profetas escreveram esse livro aqui, a Bíblia? Por quê? Da onde que eles se inspiraram? Da onde que eles pegaram essas ideias? Quando a gente lê aqui 1 de Pedro, vamos abrir, e se você está aí na sua casa, tem a sua Bíblia, eu te convido que você também abra para você conferir. Diz assim, 1 de Pedro, aliás, desculpa, é 2 de Pedro, tá bom? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, outras versões falam inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, essa palavra profética, as Escrituras, jamais vieram por vontade humana. Não é que Paulo ou Pedro teve vontade de escrever algum livro e começou a escrever ali. Não. Eles escreveram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que os escolheu, e não foram qualquer pessoas. Diz que foram homens santos, homens consagrados, que o Espírito Santo escolheu e os moveu, os inspirou, os levou a que eles escrevessem a vontade de Deus. Então, nós temos ali algumas opções. Eles procuraram as filosofias humanas, as ideias pessoais, ou foram inspirados pelo Espírito Santo? Obviamente, foram inspirados pelo Espírito Santo. A segunda pergunta é um complemento da primeira. Diz assim, aonde se origina a mensagem dos profetas? Ali temos algumas opções. Na sabedoria humana, está baseada aí em Deus ou na experiência pessoal? Vamos ler aqui 1 de Tessalonicenses, capítulo 2. Abra aí você também a sua Bíblia, o livro de Tessalonicenses. Vamos aqui, está antes do livro de Timóteo. Deixa eu ver aqui. É 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, escolhestes não como palavras de homens, e sim como palavra da verdade, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós e os crentes. Então, olha o que disse aqui Paulo. Vocês receberam não a palavra de um profeta, de um apóstolo. Vocês receberam a palavra de Deus. Então, esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, tem como título aqui, né, Bíblia Sagrada, na verdade é a palavra de Deus. E tem muita gente que questiona e diz, não, mas como que você acredita e diz que é a palavra de Deus? Se esse livro foi escrito por seres humanos. Mas não foi a vontade dos seres humanos, eles foram apenas os secretários. Deixa eu ilustrar um pouquinho melhor para você. Vamos fazer de conta que eu estou vivendo ainda na época que a gente não tem o celular, não tem a internet. Você talvez lembre na época que a gente usava muito as cartas. Eu lembro muito dessas épocas. Então faz de conta que eu preciso escrever uma carta para os meus pais. Só que eu sou cego e analfabeto. Eu não posso ler, não posso nem escrever, e não sei como enviar essa mensagem. Eu sou cego. Mas eu sou casado com minha esposa ela sabe ler, sabe escrever, ela pode enxergar perfeitamente. Então eu chamo ela e digo, amor, eu preciso escrever uma carta para os meus pais. Então ela vai pegar um papel, pega aí a caneta e diz, olha, então pode falar. Eu falo aí, querido pai e mãe, ela vai escrevendo aí. E vou enviando toda a minha mensagem. No final ela termina, vai dobrar e envia. Eu lhe pergunto, essa carta que a minha esposa escreveu é de quem? É minha ou é dela? Obviamente, a carta é minha, mas eu não escrevi essa carta. Quem escreveu a carta foi ela. Então, aonde que está aqui o dilema? Mesmo que eu não tenha
escrito essa carta, mas a mensagem, o conteúdo saiu do meu coração. Essa mensagem que está escrita ali é aquilo que saiu do meu coração, do meu pensamento. A minha esposa foi apenas a secretária. Ela apenas escreveu aquilo que eu falei. Então, assim aconteceu com a inspiração da palavra de Deus. Os apóstolos, os profetas, eles apenas foram secretários e eles escreveram tudo aquilo que Deus lhes mostrou, lhes revelou para eles escreverem. Então, não é o pensamento ou a ideia dos profetas, é a palavra de Deus, saiu do coração dele. Amém? Então, ali a resposta é em Deus. A terceira pergunta diz assim: toda a Bíblia é inspirada, de Gênesis até Apocalipse? Ou será que é somente o Antigo ou o Novo Testamento? Porque nós estamos vivendo numa época onde as pessoas questionam de tudo. Tem muitos cristãos que, por exemplo, se consideram cristãos apenas do Novo Testamento e dizem assim, o Antigo é para os tempos antigos, é para o povo de Israel. Nós somos do Novo Testamento, de uma nova época. Então, assim, não adianta, o que está no Antigo Testamento não serve para nós. O que importa é só o Novo. Tem pessoas que já são ao contrário. Eles dizem, não, o que importa só é o Antigo Testamento e não o Novo. Por exemplo, se você vai para Jerusalém, ali estão os judeus, né? A maioria deles, eles não aceitam o Novo Testamento. Eles aceitam só o Antigo. Então a pergunta, por isso, é importante. Diz, olha, toda a escritura é inspirada, de Gênesis até Apocalipse? Ou será que tem alguma parte que não é inspirada? Em 2 de Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai nos responder. Diz assim no versículo 16. Preste muita atenção. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui não diz apenas o Antigo, ou apenas o Novo. Diz toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tudo que está aqui foi inspirado por Deus. E tudo que está aqui é útil. Eu não posso dizer, olha, isso aqui foi para o tempo antigo. Não, é útil para mim, é inspirado por Deus. Agora, vamos ali responder então. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Sim, né? Então, a opção ali é toda a Bíblia. A pergunta número 4 é também muito importante. Diz assim, o que devemos buscar nas Escrituras? Quando você vai para a palavra de Deus, o que você tem que procurar? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Aqui, João vai nos dizer um segredo muito importante, ou aquilo que a gente deve procurar. João, capítulo 5, versículo 39. Ele diz assim, examinais, na verdade quem fala aqui é Jesus, tá? Quem registrou essa história aqui é o apóstolo João, mas aqui ele registra as palavras de Jesus. Ele disse assim, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por que nós examinamos as escrituras? E olha, aqui está usando uma palavra que diz examinar. Examinar é uma questão profunda, não é apenas ler. Porque ler a gente lê qualquer material, qualquer livro aí, mas examinar é uma questão assim profunda que precisa tempo e dedicação. E disse, olha, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam encontrar nelas a vida eterna. E de fato, queridos amigos, quando você vai para as escrituras, você vai descobrir ali como encontrar a vida eterna. Contrário do que muitas vezes as pessoas ensinam, que quando você vai para Deus através das escrituras, você vai ser uma pessoa próspera financeiramente, ou você vai ser uma pessoa que vai ter sucesso profissional, enfim. Não é isso que Deus te promete através da sua palavra. O que você vai descobrir aqui, como é que você e a sua família podem ser salvos. Aqui é o mapa da salvação. Aqui você vai descobrir sobre Jesus. E cada página das Escrituras aqui, o tema central é Jesus. Por isso Jesus disse, olha, elas testificam de mim. Jesus é a personagem central das Escrituras. Então ali a resposta é vida eterna. A pergunta número 5 diz assim, quem é o verbo
ou palavra, de acordo com a versão de Bíblia que você esteja usando, que está descrito no Evangelho de João. Vamos abrir então aí a nossa Bíblia, no livro de João, capítulo 1. Vamos ler primeiro do versículo 1 até o 4 e depois o versículo 14. Veja com muita atenção. Diz assim: no princípio era a palavra. Outras versões falam o verbo. Eu vou usar aqui a versão que usa a palavra verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus também. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. De quem? Desse verbo. E sem ele, nada do que se fez existiu. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e contra as trevas ninguém prevalece. Disse agora o versículo 14. E esse verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse verbo aqui é Jesus. Ele disse no princípio, na criação desse mundo, ele já estava. Ele é Deus e ele também estava com Deus. Nas próximas lições a gente vai falar um pouquinho mais sobre a divindade e vamos descobrir um pouquinho sobre a personalidade tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, desde um princípio, Jesus já esteve envolvido com a humanidade. Ele participou aqui da criação, ele que criou, mas disse que depois houve um momento quando ele decidiu se tornar um ser humano, se fazer carne como você, como eu. E ali fala sobre a encarnação de Jesus. Esse Jesus é o personagem central das Escrituras. Desde o princípio, você vai começar estudando sobre a presença de Jesus e até o fim, tá bom? Então, a resposta ali é: quem é esse verbo que foi descrito no Evangelho de João? Jesus. A pergunta 6 diz assim: que método Deus usou para criar as coisas? O que Deus usou, o que Ele fez para criar esse mundo? Aqui no Salmo 33, versículo 9, está a resposta. Como é que Deus criou esse mundo? Salmo 33, o versículo 9. Diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Como que Deus criou esse mundo? Disse apenas ele falou. Se você lá vai para o livro de Gênesis capítulo 1, ali você vai ver como que Deus fez. Deus disse, por exemplo, haja luz e houve luz. Deus não precisou nada para criar a luz. Ele criou do nada. Deus disse que a terra produz, por exemplo, todo tipo de vegetais e existiu o mundo vegetal. Ele falou, ele ordenou e tudo se fez. Contrário do que muitas pessoas acreditam e ultimamente algumas igrejas adotaram como doutrina, como parte fundamental de seus ensinamentos, porque tem muita gente que ensina assim: Deus não criou o mundo em 6 dias. Deus usou a evolução. Na verdade, Deus criou esse mundo em milhares de anos, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Então, no Gênesis, quando diz foi o primeiro dia, foram 1000 anos. E as pessoas começam a criar um monte de coisas. Queridos amigos, a palavra de Deus tem poder. Deus falou e se fez. Mas como que isso pode acontecer? Para nós, seres humanos, isso é impossível. Mas nós estamos falando aqui de um ser divino, Deus. Deus falou e tudo se fez. E através da Bíblia você vai conhecer desse Deus maravilhoso. Às vezes nós passamos tantos problemas no nosso lar, na nossa vida, no dia a dia, que pensamos que aqui não tem mais solução, aqui não tem mais esperança, está tudo perdido, está tudo acabado. Mas se você conhecesse Deus, esse Deus poderoso, o poder da palavra desse Deus, você veria que para Deus não existe caso perdido. Os grandes problemas que você enfrenta, para Deus não são nada, são insignificantes. Então, que você descubra, através da palavra de Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, tá bom? Então, a resposta ali é: qual foi o método que Deus usou para criar as coisas? A sua palavra falada, tá bom? Número 7, disse assim:
O que o centurião disse a Jesus? Por que Jesus se admirou? Houve um momento quando, essa história está aqui no livro de Mateus capítulo 8, o servo de um centurião estava muito doente, e era uma doença de morte. E o centurião tinha feito de tudo para curar esse servo, mas não conseguiu. Na sua última esperança, ele ouviu falar de Jesus e ele vai procurá-lo. Disse aqui no versículo 8, mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados que estão às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se admirou e disse o seguinte: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Ou seja, o centurião lhe disse: Senhor, olha, eu sendo um ser humano, eu sou uma pessoa sujeita à autoridade. Eu mando e os meus soldados obedecem. Eles fazem aquilo que eu mando. Você não precisa ir na minha casa, porque há poder na tua palavra. Se o Senhor apenas falar, o meu servo vai se curar. Por favor, fala. E disse que Jesus, nesse momento, ele falou e automaticamente o servo desse centurião se curou. Então, há poder na palavra de Deus. Agora vamos para a pergunta número 8. Como Jesus interpretava as Escrituras? Vamos para Lucas capítulo 4, versículo 27. Como é que Jesus usava as Escrituras? Aqui em Lucas capítulo 24, ali vamos encontrar a resposta. Lucas 24, 27. Vamos lá então. Lucas capítulo 24, versículo 27. Diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como é que Jesus explicava a Bíblia? Como que ele usava a palavra de Deus? Diz começando em Moisés. Como assim? Os primeiros 5 livros da Bíblia e o livro de Jó foram escritos por Moisés. Então, quando a Bíblia disse começando por Moisés, está falando começando com os livros que Moisés escreveu, ou seja, os primeiros livros, tá bom? Agora, quando disse os profetas, são os outros livros aí que os profetas escreveram. Então, quando Jesus usava as Escrituras, ele começava desde o princípio, desde aquilo que Moisés escreveu. E desde ali ele explicando como que tudo aquilo que está nas Escrituras falavam com relação a ele. Então eu vejo que essa é a maneira certa de a gente estudar as Escrituras. Porque se você vai abrir a Bíblia aqui, por exemplo, desde o livro de Crônicas, livro de Reis, você vai descobrir a história de tantos reis, mas você não vai encontrar o sentido daquilo que está acontecendo. Mas quando você começa a estudar a Bíblia desde o princípio, você vai encontrar como que todas as coisas vão harmonizando. Quando você vai mais para frente, você vai ver aonde que essa história entra, existe uma harmonia. A melhor maneira de estudarmos então as Escrituras é desde o princípio. Então aqui, a resposta seria o seguinte: como que Jesus interpretava as Escrituras? Ele interpretava começando desde o princípio, o livro de Gênesis. Muito bem. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, que essa palavra de Deus seja a luz que vai lhe guiar na sua jornada espiritual. É importante que você separe sempre um tempo para ter essa experiência com Jesus, estudar a sua palavra. Você tem uma tarefa agora. Nessa guia de estudo que você tem, você vai estudar a página número 7. Isso, a página número 7 ali tem uma atividade para você, é um estudo adicional. Então essa é a tarefa de casa, tá bom? Eu gostaria de terminar contando uma pequena história que aconteceu com um compostor. O compostor é uma pessoa que vende livros com relação às coisas de Deus, livros de saúde, livros espirituais. Então havia um compostor que em certa oportunidade ele estava numa cidade vendendo os livros. E entre os livros ele tinha o livro dos livros, que é a Santa Bíblia. E ele chegou na casa de uma mulher e lhe disse: Senhora, eu estou trazendo aqui a Bíblia
que a palavra de Deus é um formato muito especial, um material isso, aquilo, e seria uma excelente oportunidade para a pessoa ter contato com a palavra de Deus. E a mulher disse: rapaz, eu já sou crente, há muitos anos que eu aceitei Jesus, eu tenho minha Bíblia, eu não preciso mais de outras Bíblias. Para quê? Se eu tenho, agora se eu não tivesse, talvez, então você está perdendo tempo, está perdendo tempo aqui falando comigo. Ela começou a falar muitas coisas e o compositor ficou duvidando. Será mesmo que essa mulher tem a Bíblia? Se ela tivesse, não ficaria falando do jeito que está falando. Ele lhe disse assim: senhora, a senhora poderia trazer a sua Bíblia, por favor? E a mulher disse: tá bom, eu vou trazer e vou te mostrar que eu sou crente. E a mulher entrou lá. E a mulher demorava em sair. O compositor quase estava para ir embora, mas de repente a mulher saiu. Disse aí: rapaz, me desculpa, eu demorei a achar minha Bíblia, tá? Mas achei. E ela começou a limpar porque estava cheio de poeira a Bíblia. E nesse momento ela abriu. Quando ela abriu, ela disse: uau, que bênção, achei meu óculos. Fazia 3 anos que estava perdido. Ou seja, fazia 3 anos que a mulher nem sequer abria a Bíblia. Não é isso que Deus quer para nós. Ter contato com a palavra de Deus não é colocar aí debaixo do travesseiro, colocar aí numa mesa ou deixar a Bíblia aberta. Não. Ter contato com a Bíblia é você passar tempo estudando, lendo as histórias, e é assim que você vai descobrir as grandes verdades. Você não seja como essa mulher da história. Você de fato o tempo todo tenha contato com a poderosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos terminar fazendo uma oração? Oremos. Eterno Deus, querido Pai, estamos terminando essa série, esse tema de hoje, da nossa série de estudo, e queremos lhe agradecer porque seu Santo Espírito tem nos guiado, tem nos orientado. Por favor, venha abençoar a vida dessas pessoas que estão assistindo essa série de estudos, que se estão passando por um problema, por um desafio. Eles, Senhor, também descubram o poder da Tua Palavra. Que eles, Senhor, encontrem um Deus poderoso que pode restaurar aquilo que nós achamos que está perdido. E através da Tua Palavra, Senhor, através do estudo dela, descubramos como termos a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não percam a nossa próxima lição, viu? Um abraço.